E aí, pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal do Leonardo Valentim Vitor. Que Deus possa abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Olha, você sabia que para ler a Bíblia e interpretá-la, você precisa usar algumas regras? Exemplo, se você vai ler um versículo, você deve ler o versículo a partir do capítulo. Se você vai ler um capítulo, você deve ler a partir do livro que você está lendo. E se você vai ler o livro, você precisa entendê-lo a partir de uma amplitude maior que é toda a Bíblia. Por que eu estou te falando isso? Porque é muito importante que quando você for ler um versículo, ou um capítulo inteiro, ou um livro inteiro da Bíblia, que o seu entendimento sobre o texto, ou sobre o livro, ou o capítulo, não pode contradizer o que o resto da Bíblia diz. Então, uma regrinha básica para você entender a Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E eu, nessa minha caminhada, eu tenho percebido que muita gente pega um versículo isolado e dá para ele o entendimento que ela quer. E isso acaba atrapalhando essa pessoa no entendimento correto acerca do livro e do versículo que ela está lendo. Eu quero usar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Eu vou com você até o Salmo de número 37, versículo 4. É um texto muito comum, muito conhecido, e eu vejo muita gente lendo esse texto e dando para ele uma interpretação que é muito estranha e muito diferente do verdadeiro sentido do texto. Olha o que diz Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que texto lindo! Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. As pessoas leem esse versículo e falam, uau, eu posso pedir a Deus o que eu quiser. Mas eu quero falar para você que está me escutando o seguinte, esse texto não tem nada a ver com namoro. Esse texto não tem nada a ver com pedido de faculdade, pedido em casamento, não tem nada a ver com pedido de emprego, não tem nada a ver com cura, não tem nada a ver com isto. Esse texto, ele está dentro de um contexto, é um salmo de Davi. E já adiantando para você, esse salmo de Davi, ele está falando sobre impunidade. Impunidade, sim, eu quero ler alguns versículos aqui do Salmo 37, só para você entender como interpretar esse salmo. Olha o que diz o versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10. Mais um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Versículo 12. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Versículo 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Versículo 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. Versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, compadece e dá. E Davi está falando sobre os perversos nesse salmo. Ele está falando assim, Deus, eu estou cansado de impunidade. Eu estou cansado de injustiça. Eu estou aqui passando muitas dificuldades e os injustos estão prosperando. E os maus estão prosperando. Tudo que eles fazem dá certo. E Deus diz, opa, vai chegar um dia que tudo vai acabar. E quando Davi fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, qual que é o desejo? É o desejo contra a impiedade. É o desejo contra a impunidade. Este também é o desejo de Deus, que acabe a impiedade, que acabe a corrupção. E esse tempo que a gente vive, gente, está
está sendo exatamente terrível. E esse salmo se torna exatamente muito pertinente, porque vivemos em um tempo de muita impiedade, de muita injustiça. Mas em contrapartida, o que Davi fala? Confia no Senhor. Versículo 3, versículo 4, agrada-te do Senhor. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 7, descansa no Senhor. Olha o contraponto desse texto. Agradar do Senhor é confiar no Senhor. Agradar do Senhor é entregar ao Senhor o seu caminho. Agradar do Senhor é descansar no Senhor. Então, se você acha que agradar no Senhor e tudo que você quiser, como uma lâmpada de Aladim, vai dar certo? Não. Agradar do Senhor é Deus. Eu também odeio a impunidade. Mas se você age com impunidade, então não tem como o desejo do seu coração se cumprir. Mas se você é um homem, é uma mulher que honra a Deus, que obedece a Deus e tem sido justo os seus caminhos, então certamente a sua oração dizendo: Deus, eu não aguento mais tanta corrupção, eu não aguento mais tanta impunidade, eu não aguento mais tantos governantes fazendo coisas ruins. Então, ore a Deus, porque Deus também não suporta. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo e um grande abraço.